Ah, boa tarde, eu sou o Salvador Tava, sou estudante de contabilidade e autoria no ensino. Então, venho aqui para falar da natureza e movimentação das contas da cadeira de contabilidade financeira 1, sobre comando do docente Abílio Muxanga. Então, o tema do tópico aqui é natureza e movimentação das contas. Então, temos aqui a introdução. A introdução diz que a escrituração contabilística consiste no registro daquilo que afeta uma entidade: compras, vendas, pagamentos, recebimentos, gastos recorridos, rendimentos obtidos, contratos que originam direitos e obrigações. Assim sendo, esse registro acerta no modelo das partidas dobradas, pelo qual é efetuado um débito numa ou em mais contas, por contrapartida de um crédito noutras contas. Isto é, quer dizer que sempre que existir um crédito, deve haver um débito. Esse é o método das partidas dobradas. Então, sempre formos fazer um lançamento no diário geral, lá sempre há de haver um débito que equivale a um crédito. Então, as contas estão agrupadas de acordo com essa natureza. Como nós sabemos, temos as contas da natureza credora e da natureza devedora. Temos aqui as contas do ativo, contas do passivo, as contas de capital próprio, as contas de gastos e as contas de rendimentos. Tal como conseguimos ver aqui, eu agrupei aqui. Então, agrupei pelas classes, né? As classes, temos a primeira classe, segunda, terceira e quarta, que são contas do ativo. Temos as contas do passivo, quarta classe, contas do capital próprio, quinta classe, contas de gastos, sexta classe, contas de rendimento, sétima classe. Então, as contas estão agrupadas em 6 classes, como estava em 8 classes, né? Temos meios financeiros, que de acordo ao longo da explicação vamos tendo, vamos entrar em cada classe, estudar, tentar entender como é que se comporta a cada classe. Então, temos aqui meios financeiros. Meios financeiros são contas do ativo que debitam pelos saldos iniciais e pelos aumentos e creditam pelas diminuições. Então, para as contas de meios financeiros temos a conta caixa, 1.1 caixa, 1.2 bancos, e temos aqui as subcontas da conta banco, né? Temos 1.21 depósito à ordem, 1.22 depósito com pré-aviso, 1.2.3 depósito a prazo, e de seguida temos 1.3 outros instrumentos financeiros. Então temos aqui as subcontas. Vamos passar para a classe 2, inventários de ativos biológicos, que é uma classe do ativo. Esta conta inclui os inventários. A classe 2 estuda os inventários. Inventários o que são? São existências. É tudo aquilo que a empresa tem. É tudo que a empresa tem. Não. Temos aqui a definição da classe 2, né? A classe 2 é detida para a venda no decurso da atividade operacional. Quer dizer que na classe 2 é onde se engloba as contas que têm a ver com a atividade operacional. Para registrar lá no lançamento a nossa atividade operacional, são essas contas que nós usamos. No processo da produção para a venda, na forma de materiais consumíveis a serem aplicados no processo de produção ou na prestação de serviço. E temos lá uma das contas da classe 2, ativos biológicos. Ativos biológicos engloba animais e plantas, que são incluídos nas contas dos inventários, né? Porque pode estar no caso de uma empresa que
o seu core business ou a sua atividade operacional tem a ver com plantação e produção de animais. Então temos a conta 21 que compra, que essa conta aqui é uma conta do ativo, né? Já sabemos. Como é que funciona? Funciona sobre o custo da aquisição de mercadorias. Então, se uma empresa ou se nós quisermos fazer uma compra, compramos algo, usamos essa conta aqui, a 21, pela compra de mercadorias, as mercadorias que servem de nossa atividade operacional na empresa. E aqui na conta 21, pode-se usar o sistema de inventário permanente ou periódico. E de seguida temos a conta 22, que é mercadorias. Aqui faz-se o quê? A movimentação da conta 22 faz-se através de inventário adquiridos para venda, né? Isso é as nossas mercadorias que nós temos para revender como nossa atividade operacional. Temos já, como já falei aqui dos ativos biológicos, vamos incluir nessa classe 2.7, ativos biológicos. Então, os ativos biológicos são usados na 2.7, ativos biológicos. Bem, temos a classe 3, investimento de capital. Como é que a classe 3 se movimenta? Sabemos que é uma conta do ativo, que debita-se pelas aquisições efetuadas, pelas subscrições de ações, cotas, obrigações e outros títulos, pelos empréstimos financeiros, pelos empréstimos e financiamentos, e creditam-se pela venda de investimentos financeiros e pelo recebimento de empréstimos de financiamento concedidos. A conta 3.2. Então, temos a classe de investimento de capital. A regra de movimentação é esta aqui que já falei. Então, temos a conta 3.2, ativos tangíveis, que faz parte dos investimentos de capital. Então, na conta 3.2, ativos tangíveis, então todos nós sabemos que são itens tangíveis. O que são artigos tangíveis? Artigos tangíveis são todos aqueles que nós podemos pegar, aqueles palpáveis, que são detidos para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços de uma determinada empresa, né? Então, são ativos tangíveis de uma empresa que são usados para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços. Isso pode ser estes bens ou serviços podem ser arrendamento a terceiros ou para fins administrativos. E esperam que sejam usados durante mais um período. Quer dizer que os ativos tangíveis esperam ser usados há mais de um ano, né? Então, esperam ser usados há mais de um ano. Então, as contas da conta 3.2, ativos tangíveis, são 3.2.1, construções, 3.2.2, equipamento básico, 3.2.3, mobiliário, equipamento de transporte, de administração, mobiliário e equipamento administrativo social. Temos também 3.2.4, equipamento de transporte, temos 3.2.5, taxas de vaga de exame, temos 3.2.6, ferramentas e utensílios, temos 3.2.7, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, 3.2.9, outros ativos tangíveis. Então, aqui vou explicar uma das contas, como é que as contas comportam-se ou como é que são movimentadas, né? Então, a definição do que é construções, do que é equipamento básico, e para que possa se entender de uma forma mais simplificada, né? Temos aqui a conta 3, a subconta, neste caso, 3.2.1, construções. Então, o que são construções? São ativos tangíveis que respeitam os edifícios fabris, comerciais, administrativos e sociais. Refere-se também a outras construções, tais como muros, silos, parques, albufeiras, canis, estradas e entre outros, né? Então, esses são como posso dizer,
Esses elementos são os que podem ser movimentados sob conta 321, que são definidas como construções. Temos também equipamento básico, que trata-se de um conjunto de máquinas, instalações de outros bens, quer dizer, e com os quais se realiza a extração, transformação e elaboração dos produtos ou prestação de serviços, né? Então, isto quer dizer que equipamentos básicos são aqueles equipamentos que nós usamos para poder trabalhar, para poder produzir, porque sem eles a nossa empresa pode não conseguir produzir, porque esse é o nosso instrumento de trabalho. E temos também a 323, mobiliário e equipamento administrativo social. Nesta conta aqui temos esta conta, na verdade, inclui mobília da entidade, os artigos de conforto e de decoração, equipamento de escritórios, equipamento social. Neste caso, como equipamento de escritórios, nós temos computadores, impressoras, fotocopiadoras, calculadoras. Como equipamento social, temos equipamento de cozinha, refeitórios, postos médicos, instalações desportivas e culturais. Quer dizer que esses mobiliários são os que incluem, esses mobiliários são os que fazem com que a nossa empresa funcione, mas não sendo a nossa atividade operacional, porque eles vêm complementar aquilo que é a atividade da empresa, né? E temos também 324, equipamento de transporte. Esta conta inclui equipamentos de transporte. O que seria um equipamento de transporte? Seria aquilo tudo que nós usamos para nos locomover, que nos ajudam a desempenhar a nossa atividade operacional. Por exemplo, nós queremos sair de um ponto para o outro, então devemos ter um carro que sirva, neste caso, um carro que sirva de transporte para podermos produzir, né, para podermos fazer aquilo que é a nossa função na empresa. Então, aqui vou passar para outras contas. Temos ativos intangíveis. Como nós sabemos que ativos tangíveis é tudo aquilo que nós podemos pegar, enquanto que ativos intangíveis não. Ativos intangíveis nós não temos a capacidade de tocar, de ver. Neste caso temos as marcas. Nesta conta aqui nós podemos encontrar marcas e patentes. Nós não podemos tocar. Então, o ativo intangível funciona dessa forma. Tal como diz, esta conta inclui marcas, patentes, alvarás, licenças e direitos de autor. Então, quer dizer que nós não podemos tocar esses artigos, mas eles podem fazer parte do nosso ativo. Por exemplo, nós temos uma marca a ser vendida no mercado, é o nosso ativo. Temos uma marca, pode não ser vendida, mas temos uma marca. Essa marca, na verdade, será nosso ativo, mas nós não podemos tocar essa marca. Temos essa conta, a movimentação dessa conta debita-se pelo reconhecimento como ativo dos custos incorridos com propriedade industrial ou pela revalorização do saldo da conta, caso seja adotado o modelo do justo valor proprietário da conta 56, e acredita-se pela alienação da propriedade industrial, pela revalorização e pela revalorização do valor dos bens, caso seja adotado um modelo de justo valor e ocorra uma variação negativa no justo valor. Bem, o que é alienação? Alienação é uma transferência de bem ou direito, né? Então, acredita-se pela uma transferência de bem ou direito a um terceiro, né? Então, temos aqui a conta 382, amortizações acumuladas de ativos tangíveis. Então, sendo definição, são amortizações em função do seu depreciamento. O que é depreciamento? Depreciamento é uma depreciação, né? Uma perda de valor neste caso. Então, acredita-se
pelas amortizações do período e debita-se pela alienação ou abate dos ativos tangíveis. A conta 383, amortizações acumuladas de ativos intangíveis, é de natureza credora. Os ativos intangíveis podem ser classificados quanto à vida útil em dois tipos: vida útil definida e indefinida. Então, creditando-se pelas amortizações do período por débito da conta 652, amortizações do período ativos intangíveis, e debita-se pela alienação ou abate dos ativos intangíveis, pela amortização integral de ativos intangíveis que não sejam suscetíveis de venda, neste caso. Então, temos aqui a classe 4. A classe 4, então, na classe 4, 4.1 neste caso, classe 4 em geral, nessa classe inclui contas a receber, a pagar, acréscimos de diferimentos e apresenta as seguintes contas. Então, a classe 4.1 apresenta, a classe 4 neste caso apresenta 4.1 clientes, 4.2 fornecedores, 4.3 empréstimos obtidos, 4.4 Estado, 4.5 outros devedores, 4.6 outros credores. Temos também perdas 4.7, perdas em paridade acumuladas de conta a receber, 4.8 provisões e a 4.9 acréscimo de diferimentos. Então, aqui nessa conta, na classe 4, sabemos que é uma classe que engloba contas do ativo e também engloba as contas do passivo, né? Então, temos aqui a 4.1, que são contas de clientes, né? Quer dizer que aqui essa conta vai funcionar como se fosse conta de um ativo. Sempre que formos a fazer um lançamento, pode ser a débito, tá aqui, um lançamento de compra, lançamento de compra. Então, nesta conta aqui, nós sempre fazemos a movimentação seguinte. Sabemos que ela é uma conta 4.1, ou comporta-se como uma conta do ativo. Então, ela vai debitar-se pelas vendas e prestação de serviços a crédito por contrapartida das contas 7.1, vendas, ou 7.2, prestação de serviços, e acredita-se pelos recebimentos de clientes por débito da conta 1.1, caixa, ou 1.2, depósito à ordem, pela emissão de letras ou outros tipos a receber, devoluções de vendas, descontos comerciais e por outros. Então, temos aqui a conta 4.1 tem as suas subcontas, né? Temos a conta 4.1.1 clientes de conta corrente, 4.1.2 clientes de título a receber, 4.1.8 clientes de cobrança duvidosa, 4.1.9 atendimento de clientes. Então, tenho um exemplo claro aqui de uma venda, né, de mercadorias. Então, pode ser uma venda a prazo ou uma venda a pronto pagamento. Então, é um exemplo disto: venda de mercadorias por 2 milhões mais IVA de 16%. Então, entre parênteses, tenho 1.1 caixa ou 1.2 bancos, quer dizer que é um pronto pagamento. Então, quando envolvemos essas contas, caixa e bancos, quer dizer que a operação foi feita a pronto. Então, houve um pronto pagamento. Mas aqui, ilustrando, né, indo passo a passo, vamos ver que temos a 4.1 clientes, temos a subconta 4.1.1 clientes conta corrente, temos a crédito de 4.4 Estado, sendo uma venda, o IVA que vamos usar, o IVA liquidado, e a crédito também da 7.1. Como é que funciona? Então, sabemos que a conta 4.1 debita-se pelas vendas e prestações de serviços a crédito por contrapartida das contas 7.1 ou 7.2, prestação de serviços. Então, quando se diz debita-se pelas prestações de serviços a crédito, quer dizer que não houve pagamento. Então, o lançamento a ser feito aqui é este lançamento 4.1, clientes de conta corrente, a crédito do Estado e a crédito 7.1. Então, se
por acaso ou porventura tivesse sido pago no momento, então a conta que teria de ser usada não seria a 4.1, porque aí sim íamos fazer um pronto pagamento. Então nós íamos usar a conta caixa ou bancos, vai depender do modelo que vamos pagar no momento, né? Então aí está o exemplo claro de como usar a conta 4.1 no lançamento, né? Então também temos aqui a conta 4.2 fornecedores, quer dizer que sabemos que a conta fornecedor é uma conta do passivo. Então a conta do fornecedor é uma conta de natureza credora, isto é, indica as dívidas ao fornecedor de bens e serviços que não se encontram tituladas por letras ou outros títulos de crédito. Então, a conta 4.2 acredita-se pelas compras de bens e serviços ou pelas transferências das faturas e debita-se pelos pagamentos efetuados aos fornecedores. Debita-se pelos pagamentos efetuados aos fornecedores ou a sede de letras ou outros títulos a pagar e pelas devoluções de fornecedores e por aí em diante. Então, tenho aqui mais um exemplo de uma compra, né? Usando a conta fornecedores. Então, temos aqui um exemplo, diz assim: compra de mercadorias, fatura número 154, da Mosasa no valor de 300 mil mais IVA. Isto é, ao movimentar uma conta da 4.2, quer dizer que aqui estamos a fazer uma compra. Então, sabemos que a conta fornecedor acredita pelas compras de bens e serviços. Então, ela vai agir ou vai comportar-se como uma conta credora, uma conta do passivo. Então, temos aqui um exemplo claro. Temos aqui, para fazer um lançamento da conta fornecedor, devemos saber que primeiro deve-se fazer uma compra, né? A crédito, pode ser compra a crédito ou compra a pronto pagamento. Então, sabemos que quando usamos pronto pagamento, estamos aí vamos aprender a usar a conta caixa ou conta bancos. Então, neste caso, temos aqui a 2.1 compras, 2.1.1 mercadorias, 4.4 estado. Então, neste caso, sendo uma compra, usamos o IVA dedutível, né? Então temos a crédito e IVA dedutível vai a débito. Então temos a crédito 4.2 fornecedor. Então neste caso, sendo uma fatura, né, quer dizer que isto foi a crédito, porque aqui não vem se foi pago ou não, quer dizer que foi fatura, quer dizer que aqui nós levamos a crédito e não pagamos. Por isso que vamos usar a 2.1 esse lançamento. Mas se nós tivermos pago no momento da compra, fosse a pronto pagamento, aí sim, em vez de usarmos a conta 2.1, íamos usar a conta 1.1 caixa ou a conta 1.2 bancos. Aí vai depender da forma que nós vamos pagar, ou vai depender da forma em que foi paga tal compra, né? Então, é basicamente isso, ou é basicamente assim como se faz, como a conta 4.2 funciona, como a conta 4.2 se comporta, né? Sempre tem que ser acreditada por comporta-se como é uma conta do passivo e de natureza credora. Temos aqui a conta 4.3 empréstimos obtidos, também de natureza credora, que registra os financiamentos obtidos pela entidade, isto é, a empresa faz empréstimos. Então, sempre que for a empresa fazer empréstimo, há de registrar nesta conta de empréstimos obtidos. Então, a conta 4.3 acredita-se pelos empréstimos obtidos e debita-se pela liquidação total ou parcial dos empréstimos obtidos, isto é, ela vai debitar pelo pagamento total ou parcial do empréstimo e possui as seguintes subcontas, né? 4.31 empréstimos bancários que podem ser de curto, médio e longo prazos. Então, isto temos lá no nosso plano de contas. 4.32 empréstimo por obrigações
433 empréstimo por títulos de participação, 439 outros empréstimos obtidos. Então, ela apresenta-se ou são apresentados no balanço, no passivo corrente. Então, a 4.3 no balanço apresenta-se ou é lançada no balanço no passivo corrente, isto é, parcelas com mais de um ano, quer dizer que o empréstimo obtido vai levar mais de um ano. Então, o empréstimo é lançado na conta, no espaço, isto no balanço, né? No espaço passivo corrente, quando ou se tiver mais de um ano. Então, enquanto se tiver o prazo de um ano após a data do balanço, dessa parte, a conta é lançada no balanço no passivo corrente, né? Então, há que salientar essa diferença. Sabemos que o empréstimo, neste caso, do curto prazo ou médio, pode ser por aí um ano. Então, longo quer dizer que é mais de um ano, né? Dependendo do tipo de empréstimo ou tipo de acordo do empréstimo, que no momento do empréstimo, onde fazer-se, a empresa vai querer fazer empréstimo de mais de um ano ou somente de um ano. Então, temos aqui a movimentação, né? Um exemplo, temos já 1.2 bancos, temos já 1.2.1 depósito à ordem sob conta da conta bancos, temos já crédito 4.3 empréstimos obtidos, 431 empréstimos bancários. Como nós dissemos no início aqui, a conta empréstimos obtidos é de natureza credora, ela vai a crédito e faz-se o que? Debita pela liquidação total ou parcial. Neste caso, o nosso exemplo aqui, a conta 43 debitou pela liquidação total. Vamos lá supor que a empresa fez um empréstimo equivalente a 100 mil meticais, mas no momento de pagar fez uma liquidação total, pagou na sua totalidade, né? Então, está aqui, a conta 43 creditou e a conta 21 debitou. Então, vamos passar. Temos aqui as contas do Estado 44. Conta 44. Temos aqui, nesta conta, registram-se as relações com o Estado. As relações com o Estado quer dizer que aquilo que nós vamos pagar ao Estado. Temos aqui 44.1 está imposto sobre rendimento. Desculpa. 44.2 impostos retidos na fonte. 44.3 imposto sobre valor acrescentado. 4 restantes impostos. 445 retificações de impostos, contribuições e outros tributos. 446 impostos diferidos. 449 contribuições para o INSS. Então, é nesta conta aqui 44 que vamos fazer as movimentações com o Estado, né? Praticamente é uma conta de que tudo que a empresa paga ao Estado encontra-se aqui. Aqui nós encontramos as cobranças do IVA, e impostos sobre rendimentos, impostos retidos na fonte, as contribuições do INSS e por aí vai. E aqui nós podemos ver que temos essa parte aqui do IVA do ativo e IVA do passivo. Isto quer dizer que eu na verdade separei essas contas porque nós dissemos no início que a conta 44 tem contas do ativo e tem contas do passivo, isto é, contas a receber e contas a pagar. Então temos aí ao 44, essa parte 44321, que é o IVA dedutível. O IVA dedutível comporta-se como uma conta do ativo, porque no momento de fazer uma compra nós vamos registrar no movimento de uma compra o IVA dedutível a débito. Então o IVA dedutível tem a ver com IVA de existências, IVA de inventários neste caso. Quer dizer que vamos deduzir o IVA dedutível em tudo que a empresa for a comprar, né?
que faz parte da atividade operacional. Então temos também a conta 44322, né? A conta 44322. Então nesta conta aí, ou nesta conta aqui, nós usamos então temos aqui a conta 44322, isto é, conta de ativos tangíveis e intangíveis. Aqui é que funciona ou usamos essa conta quando a empresa vai comprar ou faz a compra de um ativo tangível ou intangível, que lá podemos deduzir o IVA. Então também temos a conta 44323, que é a conta de outros bens, serviços neste caso. Então também temos na parte do IVA do passivo. Nesta parte do IVA do passivo faz a parte do IVA liquidado, né? Aquilo que essa parte, quando é que na verdade essa parte é deduzido, esse IVA do passivo é deduzido. O IVA do passivo é deduzido quando faz uma compra, né? Desculpa, uma venda, uma operação de venda. Então deduzimos esta conta IVA do passivo quando queremos fazer uma venda. Então temos também a 44332, a do consumos e operações gratuitas. Temos a conta, então podemos ver aqui o IVA suportado. Quer dizer que esse IVA suportado, na verdade, esse IVA suportado, ela faz o quê? Ela é debitada pelo IVA suportado, das aquisições, existência, investimentos e outros bens e serviços, por crédito das contas 2. Então, também temos aqui a conta 4433, IVA liquidado. Acredita-se pelo IVA liquidado nas faturas dos documentos emitidos pela entidade por débito das contas 1.1 caixa, 1.2 banco se for a pronto pagamento e 4.1 cliente se for a prazo, e debita-se pela transferência do saldo do período para a conta 4435, IVA apuramento. Então, quando é que se transfere as contas liquidadas e dedutíveis para o IVA apuramento? Quando faz-se quando faz o cálculo de todo IVA a receber e todo IVA quer dizer, faz o IVA apuramento de todo IVA do ativo e todo IVA do passivo e faz a diferença. Depois leva-se esses valores, os saldos do IVA do ativo e IVA do passivo para a conta apuramento, para ver se daí pode-se pagar o IVA ou não. E temos também a 449 contribuições para o INSS. Aqui nesta conta nós pagamos as contribuições do INSS dos trabalhadores. Então, tudo que tem a ver com o INSS manda-se para 449 dos trabalhadores. Então, de seguida vamos ver
ah, a classe 5 do capital próprio. Esta classe evidencia o capital próprio da entidade sem o resultado do período e apresenta as contas 5.1, 5.2, ações ou cotas de capital. Temos a prestação suplementares, prêmios de emissão, reservas, excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis, a 5.8 outras variações do capital próprio, 5.9 resultados transitários. A conta 5.1 capital acredita-se pela subscrição do capital inicial por débito da conta 452 subscritores de capital ou pelos aumentos de capital e debita-se pelas reduções do capital ou pela extensão da entidade. Então, nessa conta aqui, a conta comporta-se como se fosse conta do passivo, que ela acredita-se pela subscrição do capital inicial por débito da conta 452, isto é, sempre que quiser fazer-se a abertura de uma empresa ou de uma escrita, neste caso, faz-se a subscrição do capital, né? Faz-se o registro do capital inicial, neste caso, o registro em que a empresa quer do valor, em que a empresa quer começar a dar o funcionamento. Então, primeiramente vai debitar a 4.5.2 subscritor de capital e vai acreditar-se ela vai acreditar pelo débito de 452 subscritores de capital. Temos também a conta da classe 6, a classe 6 neste caso, gastos e perdas. A classe 6 debita-se pelos saldos iniciais e aumentos e acredita-se pelas diminuições. Esta conta comporta-se como conta do ativo. É nesta conta que encontramos os custos dos inventários. Essa classe inclui as seguintes contas: 6.1 custos de inventários vendidos ou consumidos, 6.2 gasto com pessoal, remunerações, que engloba as remunerações aos órgãos sociais e os trabalhadores e ajudas de custos e muito mais. Fornecimento de serviços de terceiros, perdas por imparidade do período, provisões do período, perdas por redução do justo valor, outros gastos e perdas operacionais e gastos e perdas financeiros. Então, 6.1 custos dos inventários vendidos ou consumidos. Aqui o que acontece? Acontece que quando nós quisermos vender uma certa mercadoria, então primeiro vamos fazer aquele lançamento de uma venda, mas depois temos que mexer o custo, né? Devemos tirar o custo da mercadoria, devemos lançar também o custo da mercadoria no diário, que daí vai se fazer a retirada do armazém pelo custo da mercadoria. Devemos registrar o custo da mercadoria antes de mesmo fazer uma venda, né? O custo da mercadoria no armazém. Então, também temos a classe 6.2, a conta 6.2, gastos com o pessoal. Eu já disse aqui, engloba remunerações a pagar aos sócios, aos órgãos sociais, também aos trabalhadores, ajudas de custo. Então aqui engloba os gastos com o pessoal, gastos com o pessoal da empresa. Então usamos a conta 6.2 para tudo que for gasto com o pessoal, fornecimento de serviços terceiros e muito mais. Temos aqui a classe 7, rendimentos e ganhos. Essa classe aqui acredita-se pelos saldos iniciais e pelos aumentos e debita-se pelas diminuições, sim, porque é uma conta comporta-se como se fosse uma conta do passivo. Essa classe que evidencia os rendimentos do período e integram o rédito. O que seria o rédito? Rédito corresponde aos rendimentos obtidos em consequência da atividade, isto é, vendas ou prestações de serviço. Então, rédito, posso dizer que é tudo aquilo que é obtido por conta da atividade operacional. Por exemplo, se nós vendemos nossos serviços ou prestamos nossos serviços,
Então, nós vamos ter um ganho, né? Em outras palavras, vamos ter um RED que corresponde ao rendimento obtido. Então, o nosso lucro que nós obtemos pelo fornecimento ou venda de nossos produtos ou serviços. Então, também temos os ganhos. Ganhos são rendimentos obtidos que não constituem a atividade da empresa, que não constituem a atividade operacional da empresa. Como é que se obtém os ganhos? Os ganhos são obtidos através de donativos, subsídios recebidos e vendas de ativos fixos tangíveis. Então, ao receber um donativo ou fazemos uma venda de nossos ativos tangíveis, nós ganhamos, aí nós obtemos ganhos, porque nós estamos a vender o que é nosso, mas não é como não faz parte da nossa atividade operacional, né? Não é o nosso foco neste caso, não faz parte do nosso foco de prestação de serviços ou vendas, né? Então temos aqui nessa classe as contas que compõem a classe 7. Temos a 7.1 vendas, a 7.2 prestação de serviços, a 7.3 investimento realizado pela própria empresa, a 7.4 eleições de período, a 7.5 rendimentos suplementares, a 7.6 outros rendimentos e ganhos operacionais, 7.8 rendimentos e ganhos financeiros, a 7.9 ganhos por aumento do justo valor. Então temos um exemplo aqui de uma venda, né? Isso já havia explicado, a movimentação de uma venda. Então, um exemplo claro que está aqui, nós sabemos que a conta de 7.1 comporta-se como uma conta de quê? Do passivo, então sempre virá crédito. Então temos também o 4.4, nós temos que a conta 4.4 IVA liquidado vai movimentar-se a crédito. Por quê? Porque é o IVA que é liquidado, né? Então sempre movimenta-se a crédito neste caso. Temos também a classe 8, que é a classe dos resultados. Essa classe comporta-se ou debita-se pelas perdas e prejuízos e credita-se pelos ganhos e lucros. A conta comporta-se como conta do passivo. Esta classe evidencia o resultado do período e a eventual distribuição antecipada desse resultado, integrando as seguintes contas. A conta 8.1, resultados operacionais. Então, as contas 6.1 a 6.8 são transferidas e saldadas no final do exercício e debitadas na 8.1, sendo creditada pelo saldo das contas 7.1. Quer dizer que as contas dos gastos, né, a 6.1 a 6.8, né, são contas dos gastos, tal como diz aqui, as contas de 6.1 a 6.8 são transferidas e saldadas. Quer dizer que essas contas de 6.1 a conta de 6.8 são saldadas e transferidas, isto é, no final do exercício, são saldadas e transferidas para a conta, são saldadas e transferidas a débito para a conta 8.1 e sendo creditada pelo saldo das contas 7.1. Quer dizer que as contas 6.1 a 6.8 são transferidas para 8.1 a débito, e também as contas da 7.1 a 7.6 são transferidas para a conta dos resultados operacionais a crédito, para aí poder fazer-se uma comparação ou medir-se, aí terá que ver se o saldo desta conta será credor ou devedor. Sabemos que quando o crédito é maior que o débito, é igual a saldo credor. Quando o crédito é menor que o débito, é igual a saldo devedor. Quando o crédito é igual ao débito, é igual a saldo nulo. Isto é, quando o valor do crédito das contas a crédito são maiores que os valores das contas a débito, isto é saldo credor. Então, quando o crédito é menor ou pequeno, é pouco em relação ao débito, é saldo devedor. Isto geralmente usa-se essa teoria ou essa forma de descobrir se o saldo credor ou devedor. O que ajuda mais é usar o T, né? A diferença desses valores vai determinar se é um saldo credor ou devedor. Então temos também a conta 8.2, resultados financeiros.
Então, no final do exercício, os saldos das contas 6, 9 e 7, 8 são transferidas para esta conta. Então, quer dizer que se o saldo for credor, aqui estávamos a falar, se o saldo for credor, significa que a empresa obteve lucros, e se o saldo for devedor, significa que a empresa obteve gastos ou prejuízos. Então, depois de ter sido saldados a conta por 8.1 e a conta 8.2, então esses saldos serão transferidos para os resultados correntes, para a conta 8.3, que no final do ano os saldos da conta 8.1 e 8.2 são transferidos para esta conta. Se o saldo da conta for credor, significa que a empresa teve lucros, é o que estava a falar. Se o saldo da empresa for credor, significa que a empresa teve lucros. E se o saldo da conta for devedor, significa que a empresa teve prejuízo neste tal ano. Então, a 8.1 é uma conta que serve para determinar o resultado corrente em que a empresa teve. O resultado em que a empresa teve durante este ano, o resultado corrente. Então, isto depende muito mais dessas contas para saber se a empresa teve lucro ou se a empresa teve prejuízos. Então, temos a conta 8.1, imposto sobre rendimentos. Esta conta é dividida por duas contas, né? Então, imposto dividida por 8.5.1, imposto corrente, que debita-se pelo imposto a pagar, enquanto a parte da conta 4.4, Estado, 4.1.1, estimativa do imposto sobre rendimento. Então, na conta 8.5 é que é usada para se pagar o imposto depois de saldar-se essas contas. Todas as contas, então, aí determina se temos o imposto a pagar, né? Que é a estimativa do imposto. Então, também temos o imposto diferido, que debita-se pelo reconhecimento de imposto diferido passivos e pela redução de imposto diferido de ativos. Acredita-se pelo reconhecimento de imposto diferido de ativos e pela redução dos impostos diferidos passivos. Também temos a conta 8.8, resultado líquido do período. No final do ano, os saldos da conta 8.3, saldos correntes, e 8.5, imposto sobre rendimento, são transitados para esta conta. O saldo desta conta representa o saldo líquido do período corrente. Caso seja saldo devedor, prejuízo é igual a prejuízo, é aquilo que nós aqui já havíamos falado. Então, e caso for credor, isso quer dizer que a empresa teve lucros, né? Então, também temos a conta 8.9, dividendos antecipados. Faz-se distribuições de dividendos por conta dos lucros do exercício corrente, fazendo-se o seguinte. Então, temos débito da conta 8.9, dividendos antecipados, a crédito da conta 4.5.2, devedores de atendimento por conta dos lucros. E também temos pelo pagamento dos dividendos, né? Isso é, acredita-se pelo pagamento dos dividendos, né? Então, temos a débito 4.5.4.2, devedor de adiantamento por conta de lucros, e acredita-se pela conta 1.2.1, depósito à ordem. E na abertura da contabilidade por o exercício seguinte, o saldo da conta 8.9 deve ser transferido para a conta 5.9, resultados transitados. Então, é basicamente isso, aquilo que eu pude trazer sobre a movimentação ou regra de movimentação das contas. Claro que aqui não trouxe todas as contas em si, né? Mas busquei aquilo que eu acho que é o mais comum, quer dizer que todas as contas são mais usadas, né? Mas eu trouxe aqui a minha explicação, o meu ponto de vista, segundo ao PGC, né? Segundo a explicação que eu pude entender usando o livro PGC. Então, para seu caso de curiosidade, para outras contas, melhor entender, né? Que vai visitar o PGC, tem tudo lá. Então, é basicamente isso que eu
trouxe sobre a regra de movimentação, natureza e movimentação das contas. Então, muito obrigado. Então, termino por aqui a minha apresentação. E é tudo isso. Obrigado.